Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos prosseguir com nosso módulo de geometria descritiva do curso de desenho técnico, tá? Hoje nós vamos para a aula que é a parte de geometria descritiva, estudo da reta. Então, basicamente, a aula de hoje tem por objetivo geral apresentar o estudo da reta na geometria descritiva, né? Por meio do estudo da reta fronto horizontal, reta de topo, reta vertical, reta horizontal, reta frontal, reta de perfil e reta genérica, certo? Vamos lá. Então, basicamente, a projeção de um segmento de reta sobre um plano é o lugar das projeções dos infinitos pontos que compõem esse segmento sobre o plano. Então, é o seguinte, a gente viu na aula passada o estudo do ponto. Agora, imagine infinitos pontos de um certo local até outro certo local. Pronto, isso aí se caracteriza uma reta. Por exemplo, na reta AD, a projeção ortogonal AD sobre o plano é formado pelas projetantes dos infinitos pontos da reta. Então, ó, vamos dizer que entre A e D existem infinitos pontos, certo? Que juntos a gente tem a impressão que é uma reta, certo? Contém o segmento AD, é chamado plano projetante da reta. Com a projeção, como a projeção foi gerada no sistema de projeções cilíndricas ortogonais, o plano é perpendicular ao plano de projeção. Então, a gente já viu que a gente está utilizando aqui as projeções ortogonais. Então, a gente sabe que, como ele é ortogonal, ele é sempre perpendicular ao plano de projeção, certo? Conforme a gente viu na aula 1. Então, é o seguinte, todo segmento de reta paralelo a um plano apresentará projeções com dimensões idênticas, ou seja, ele vai ser verdadeiramente a mesma dimensão, certo? Qualquer que seja a posição do plano. Então, sempre quando a gente colocar a reta, a projeção dele vai ser a mesma dimensão do que a projeção do objeto, porque a gente está tratando aqui de uma projeção ortogonal, certo? Que a gente já falou. Todo segmento de reta perpendicular a um plano apresentará projeções na forma de um ponto, qualquer que seja a posição do plano. Então, é o seguinte, como eu tenho uma reta reta a um plano, então aqui a gente só vai ver esse ponto, certo? É a mesma coisa do dedo, né? Vocês estão vendo só um ponto, que é meu dedo. Agora, se eu fizer assim, você vai ver a reta, ok? O ponto, a reta. A mesma coisa aqui que a gente está falando. Todo segmento de reta oblíquo a um ponto apresentará projeções deformadas, tanto em relação à sua medida linear, quanto em relação ao seu ângulo, qualquer que seja a posição do plano. Então, se eu tiver uma reta oblíqua, diagonal, a projeção vai ser uma diagonal aqui e uma diagonal embaixo, dependendo de como é essa reta, né? Pode ser que seja uma reta aqui e uma diagonal no ponto. A gente vai ver mais na frente sobre isso. Então, a reta fronto-horizontal caracteriza por ser paralela aos dois planos de projeção, certo? Ou seja, ele vai ser o mesmo valor de cota do ponto A é o mesmo valor de cota do ponto B. O mesmo valor de afastamento do ponto A é o mesmo valor de afastamento do ponto B, como a gente vê aqui na figura. Ó. Então, o mesmo valor de cota do A' aqui, ó, é o mesmo do B'. E o mesmo valor de afastamento do A é o mesmo valor de afastamento de B. Então, professor, o que muda? Como é que caracteriza essa reta? É porque os valores de abscissa são diferentes. Então, no ponto A, você tem 3 coordenadas, x, y e z. E no ponto B, você tem 3 coordenadas, x, y e z. Sendo que, do ponto A e o ponto B, y e z são iguais. O que vai mudar só é x, certo? Então, aqui está no primeiro diedro, e aqui vai ser a representação, certo? Na épora. Ou seja, você tem uma linha na projeção vertical superior e uma linha na projeção horizontal posterior, certo? Desculpa, anterior, né? Então, ó, como fica o segmento no primeiro diedro? Fica assim, ó, certo? Como a gente viu. No segundo diedro, então, você tem na plano vertical superior e no plano horizontal anterior. Certo? Desculpa, posterior. Certo? Anterior é a outra. Anterior. Então, nesse ponto aqui, na hora que ele rebate, ele vai ter, a épora vai estar só em cima. Ou seja, a representação da épora vai estar em cima. Ó. Então, aqui vai estar afastamento, cota, e aqui afastamento. Certo? No terceiro diedro, você tem a vertical inferior e o plano horizontal
posterior, certo? Então, é o seguinte, então, quando você for fazer a épora, você vai rebater. Quando você for rebater, certo? Você vai ter esse sentido aqui, né? Desculpa, você rebate para cima, certo? Você vai ter esse sentido aqui. Então, você vai ter o afastamento em cima e a cota embaixo. E no quarto diedro, ao contrário do segundo diedro, certo? Você vai ter tanto a cota quanto o afastamento embaixo, ok? Se eu tiver o segmento de π com a cota nula, você vai ter aqui, ó, a cota em cima da linha de chamada e o afastamento na região embaixo, né? Porque aí você trata do primeiro diedro, né? Vai estar no primeiro diedro aí, certo? Quando eu tiver afastamento negativo, certo? E cota nula, então o afastamento negativo ele vai estar na posição horizontal posterior, certo? E cota nula, então ele vai estar aqui, ó. Certo? Aqui é a anterior e aqui é a posterior, certo? Quando eu tiver afastamento nulo e cota positiva, e afastamento nulo e cota negativa. Então, não tem mistério. Você aprendendo como se lida na épora, você resolve tudo, certo? E essa aula fica um pouco maçante. Por quê? Porque você já consegue identificar ela de primeira. Ok? Então, é necessário que você tenha aquele conhecimento de ponto para você ter o conhecimento de reta. Sem isso aí, não dá para resolver, tá? Lembrando que a reta nada mais é do que vários pontos unidos, né? Então, para que eu faça uma reta, eu tenho que dar pelo menos 2 pontos, ok? Para que eu faça um ponto, eu preciso só de um ponto. Aí o plano precisa de mais pontos, tá entendendo? Então, inicialmente, para a gente fazer uma reta, a gente precisa de 2 pontos. Reta de topo, ó. Você vê que a reta de topo aqui, ele vai ter as cotas iguais, tá vendo? Tá vendo? Ó? As cotas do ponto A e do ponto B igual, a abscissa do ponto A e o ponto B igual, porém um afastamento diferente. Certo? Então, os afastamentos vão ser diferentes. Logo, eu tenho um ponto, certo? Que as cotas são iguais, então é representado por um ponto, que você está vendo de frente, certo? E o afastamento você tem diferentes, então você vê ele de lado, certo? Tá claro isso aqui, ó? Bastante claro, ó. Como ele está no primeiro diedro, o plano horizontal anterior rebate, certo? E aqui você tem o plano vertical. É complicado esse negócio de plano horizontal posterior, anterior, certo? Vou chamar sempre o anterior de positivo e o posterior de negativo, certo? Porque até eu fico me bananando nesse negócio aí. Então, aqui você tem o primeiro diedro, ó, o segundo diedro, certo? O segundo diedro você está no horizontal negativo e no vertical superior, que é o vertical positivo. Então, na hora que você rebate, eles vão estar representados na mesma épora aqui, ó. Tá vendo? De forma análoga e de forma análoga para o terceiro e para o quarto, né? Então, aprender um, meu amigo, aprendeu todos. Não tem dor de cabeça. Certo? Reta vertical. Já a reta vertical, você tem os afastamentos iguais, as abscissas iguais dos pontos, o que vai mudar é a cota. Então, eu tenho um ponto A e um ponto B, do qual o A ele tem um x, y e z coordenadas, e o B ele tem x, y e z coordenadas. Então, é o seguinte, no ponto A e no ponto B, x e y vão ser iguais. O que vai diferenciar é z. Por exemplo, o ponto A ele tem 0, 1 e 3, e o ponto B vai ter 0, 1 e 4. Certo? Então, o 0, 1 é igual. Ok? Então, ele vai ficar assim. Ó. No afastamento, a gente vai ver um ponto e na cota, a gente vai ver uma linha. Não tem mistério. Para o primeiro diedro, para o segundo diedro, para o terceiro diedro e para o quarto diedro. Então, entendendo um, você entende todos. Não tem mistério. Certo? Não tem mistério. Por exemplo, eu pego aqui o terceiro diedro. Certo? O terceiro diedro, ele vai ter os dois negativos. Como ele vai rebater, certo? Então, eu vou ter o plano horizontal negativo, que vai rebater para cima, e o plano vertical inferior vai ficar lá. Então, eu vou ter a parte negativa do plano horizontal representada em cima, e a parte negativa do plano vertical inferior representada embaixo. Então, ó, em cima, o afastamento, embaixo, a cota. Certo? Não tem mistério nenhum. Reta horizontal ou reta de nível, né? Aí aqui é o seguinte, ó, aqui ele vai ter, preste bem atenção,
as cotas vão ser iguais, certo? Porém, as abscissas e os afastamentos vão ser diferentes, certo? Então, eu já não tenho mais dois constantes, eu só vou ter um constante, que é a cota. Então, no ponto A e no ponto B, as cotas vão ser iguais. Porém, as abscissas e os afastamentos vão ser diferentes. Por isso que você vai ter a impressão de que você vai ter uma reta aqui e uma reta oblíqua no outro lado. Nesse caso aí, como as cotas são constantes, você vai ter uma reta, certo? Com o afastamento é diferente, você vai ter uma reta oblíqua, ok? Então, ó, primeiro diedro, certo? Segundo diedro, terceiro e quarto. Não tem mistério nenhum. Agora, você tem uma reta frontal, do qual você tem os afastamentos iguais, ó, do ponto A e B, e as abscissas e cotas diferentes. O contrário do que a gente acabou de falar. Certo? Então, essa é a vista frontal. A outra que a gente viu é a vista horizontal. Ou seja, reta frontal e reta horizontal, né? Não vamos entrar nessa parte de vista, porque isso a gente vai falar lá na parte de desenho técnico, né? Vamos esperar um pouco. Mas essa é a parte básica, né? Isso aí é o conceito do que a gente vai ver lá na frente, né? O que é que a gente vai ver lá na frente? A gente só vai colocar aqui, ó, uma vista lateral esquerda. Então, ficaria a vista frontal, vista superior e a vista lateral esquerda. Quando a gente for lá para a parte de desenho técnico em vistas ortogonais. E aí tá os diedros, né? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto diedro. Eu sugiro que vocês façam isso na mão, para entender, certo? Estou explicando aqui por PowerPoint, né? Porque é o que eu estou podendo fazer no momento, certo? Mas em aulas presenciais, se a gente vier a ter, a gente vai fazer isso na mão e tal, para cada exemplo desse aí. Lá na frente vai ter eu vou fazer uma atividade de exercício, um exercício para vocês, com videoaula. Aí eu vou ver se eu consigo lidar com algumas ferramentas do PowerPoint para que eu possa estar desenhando para vocês, tá? Para ficar bem mais claro aí. Então, a gente vai ver tanto atividades de ponto quanto atividades de reta, certo? Eu não vou cobrar plano, certo? Vamos só nos deter ao estudo do ponto e ao estudo da reta. Reta de perfil. A reta de perfil, ela vai ter cotas diferentes, afastamentos diferentes, mas as abscissas são a mesma, certo? Então, ele vai variar cota e afastamento, tendo a abscissa constante. Então, a gente, quando visualizar, vai ter uma impressão de que a gente vai ver duas retas, ó, certo? Sendo que ela é oblíqua nas abscissas. Como a épora só representa o afastamento e a cota, a gente vai ter uma impressão de que vai ser duas retas em cada um, certo? Tranquilo, como você vê aqui na imagem. E uma reta genérica qualquer vai ter os três pontos diferentes, certo? Vai ter a abscissa, afastamento e cota do ponto A, diferente da abscissa, afastamento e cota do ponto B. Certo? Então, aqui você vê, ó, por exemplo, cota A é diferente da cota B. Afastamento A é diferente do afastamento B. Abscissa A é diferente da abscissa B. Então, a gente viu com duas constantes, com uma constante e com nenhuma constante. Certo? Tudo que a gente pode ver para o curso técnico do universo da reta está dito aqui nessa videoaula. Aí, quando vai para curso superior, aí você já vai ter interseções de retas, outras coisas aí, que não vem ao caso a gente comentar no momento. Por quê? Porque isso não é um curso de desenho, de geometria descritiva. Isso é um curso de desenho técnico, do qual eu estou pegando a base da geometria descritiva para vocês terem um entendimento da onde nasceu a concepção do desenho técnico. Então, a gente está vendo aqui aspectos fundamentais da geometria descritiva para nos ser um elemento de base, certo? Para nos servir como uma fundação para o estudo do desenho técnico. Tá claro? E a próxima aula a gente vê alguns exercícios a respeito disso aí. Então, a próxima aula eu vou buscar desenvolver algum método aí para facilitar a vida de vocês na questão de exercícios. Lembrando que vocês podem estar vendo esses exercícios aí também lá nas videoaulas, né? Ou você pode baixar
esse PDF aqui, que é um PDF muito bom. Certo? Se não me engano, ele é da Universidade Federal da Bahia. Certo? Não necessita que você tenha, leia todas as partes dele, né? Até porque ele é de um curso superior. E você só vai pegar, eu fiz as minhas aulas todas em cima dele. Então, você vai pegar você só vai pegar o que a gente falou em sala de aula aqui, né? Então, do Denis Coelho Cruz, certo? Então, aqui, ó, a gente viu a parte de introdução, estudo do ponto, estudo da reta, certo? E a gente falou toda essa parte aqui, ó, pertinência do ponto da reta, é que a gente já não vê mais, ó. As posições relativas de duas retas, isso aqui não vem ao caso nesse momento, nesse curso, né? É porque isso aqui é um curso de desenho técnico, não é um curso de geometria descritiva. E aqui você tem um estudo do plano, certo? Que eu não vou falar nesse momento aqui, né? Vamos ficar só no ponto e na reta, certo? Posso até, não sei, eu vou pensar, ver se eu falo um pouco de plano, só para vocês terem uma noção do plano horizontal, frontal, de topo, certo? Pode ser que eu fale aí um pouquinho disso aí, mas fica como um adendo, tá? Para o nosso curso. Então, lá tem algumas atividades aqui, ó, para vocês fazerem, certo? Então, vocês procurem estar fazendo essas atividades aí. Estudo da reta, deixa eu ver se tem uns exercícios aqui. Bom, tem aqui algumas atividades práticas, né? Então, vocês procurem estar fazendo isso aí. E justamente eu vou pegar algumas dessas atividades e fazer. Por exemplo, a reta AB, de um ponto A para o ponto B. Ó. Então, eles possuem alguma coordenada igual? Não possui. Então, você já sabe que vai ser característico como uma reta qualquer. Certo? Nesse caso aqui, ó, de E e F. Então, você tem a coordenada abscissa igual, né? Certo? E por aí vai. Aí, a partir disso aí, você vai... Se você não conseguir desenvolver manualmente, você pode ir correlacionando com a aula que foi dada agora. Certo? Opa, isso aqui tem igual, então vai ser tal tipo de reta. Diferente, diferente, igual, diferente. Certo? Ó, por exemplo, menos 20 e menos 20. Então, tenho cota e cota igual. Abscissa e afastamento diferente. Então, qual essa se enquadra lá na nossa aula que a gente acabou de ver? É basicamente isso aí, pessoal. Vamos em frente, né? Então, a aula de hoje é isso e estou terminando por aqui, tá?